Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite. Está começando mais um bate-papo das 6. Meu nome é Lorena, eu sou psicóloga clínica hospitalar e hoje vou mediar o nosso bate-papo com o tema Saúde Mental Materna Importa, Maio Furta Cor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que está ganhando destaque agora no mês de maio. Antes da gente começar o programa, vamos dar uma olhadinha nas nossas câmeras e ver um pouquinho como é que está o trânsito. Agora a gente está dando uma olhadinha na frente aqui da TV Sim, o trânsito está tranquilo, né? As pessoas retornando para os seus lares. A gente vai dar uma olhadinha também na entrada, né, daqui da nossa cidade, onde a gente também faz esse percurso para Vitória. Trânsito super tranquilo, né, Simone? Olha, para uma hora dessa tá super tranquilo. Super tranquilo. Tá aparecendo aí na sua telinha o número do nosso WhatsApp, caso você queira passar, né, pra gente alguma pergunta, por favor, encaminhe, a gente vai fazer o possível para responder no final do programa. Vamos começar então o nosso bate-papo. Hoje aqui comigo, doutora Daiane Bassini, médica psiquiatra e médica do sono. Seja bem-vinda, doutora Daiane. Muito obrigada, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos você ter topado participar com a gente. Também aqui comigo, a enfermeira neonatologista Simona Cristina Nietzsche, coordenadora da UTI infantil e da maternidade na área de enfermagem do Hospital LMC. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui novamente, né, para estar nessa mesa, para a gente falar um pouquinho da saúde materna, um tema tão importante hoje, né? Falar um pouquinho desses desconforto, disso tudo que vem, às vezes, com um grande vilão, né? Com algumas ajudas a gente pode contornar tudo isso. Que bom, vamos trazer esse tema hoje. Como eu disse, maio traz uma campanha super importante chamada Maio Furta Cor. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui hoje, né? E eu vou começar fazendo uma perguntinha para você, doutora Daiane. Por que é importante falar sobre saúde mental materna? É importante mesmo? Bastante, muito importante. A gente sabe que o período da gestação e o período pós-parto é um momento de grande vulnerabilidade da mulher para ela desenvolver transtornos psiquiátricos. Isso se deve, em parte, às grandes alterações hormonais que acontecem nesse momento. Porém, em contrapartida, a sociedade tem uma crença muito grande sobre as mulheres de como se elas não tivessem o direito de deprimirem, porque afinal é um estado de graça, de grande alegria e felicidade para a mulher, como se fosse um pecado elas estarem tristes. E as mulheres muitas vezes também omitem esse sentimento, por elas se sentirem culpadas de estarem assim, e não aceitam e não buscam ajuda, até mesmo pelo preconceito do tratamento, por achar que as medicações vão causar prejuízo ao feto. Só que isso, na verdade, hoje existem estudos muito consistentes que mostram em que a doença psiquiátrica, sim, ela causa prejuízos muito maiores ao feto que o tratamento. Existem medicações muito seguras para serem usadas, tanto na gestação como na amamentação. E um fator muito delicado que eu falo aqui é que muitas vezes os próprios profissionais de saúde desencorajam o uso dessas medicações e muitas vezes suspendem de forma abrupta por desinformação. Então a gente sabe hoje que a depressão gestacional ela pode trazer grandes repercussões para o feto,
como baixo peso ao nascer, comprometimento no seu desenvolvimento, risco de parto prematuro. E, além disso, a depressão gestacional é o principal fator de risco para a depressão pós-parto. E a gente sabe que a depressão pós-parto, ela compromete muito o vínculo afetivo com o bebê. E não há nada mais importante para o desenvolvimento emocional e cognitivo do bebê do que o ambiente afetivo em que ele é inserido. Então, essas mães, elas precisam tratar a sua depressão, não só para elas, mas também para o melhor desenvolvimento desse bebê ao longo de sua vida. Então, o que eu acho a maior importância da gente falar sobre isso, nós precisamos olhar para essas mães de forma empática, conversar com elas sem avaliar culpa na fala delas e encorajar o tratamento. Perfeito. Acho que discutir isso é muito importante, né? A ideia do programa hoje é essa, discutir sobre essa temática, trazer à tona a importância dessa saúde mental materna. Você falando me veio à cabeça assim, tem alguns anos, eu vou fazer 12 anos agora de formado, tem quase 10 que eu trabalho com pré-natal psicológico. E aí, o pré-natal na sua base, né, ele tem essa ideia de se discutir, né, sobre essa saúde mental materna, né, de certa forma, que essa mãe possa vivenciar essa maternidade mais leve, real e possível, né? Eu costumo muito dizer isso, né? Como que a gente está vivenciando, como que a gente está se preparando, né? E o quanto é importante discutir ainda na gravidez sobre esses assuntos, né? Até para que ela saiba que isso faz parte, talvez, também do processo, né? E muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? A gente embute na mulher, como você mesma disse, essa felicidade plena. A gente teve um curso de gestante recentemente, eu me lembro de ter falado isso no curso, né? Sim. A gente já recebe a gestante, a mamãe e o papai, dizendo assim, parabéns, né? Como se aquilo ali, imediatamente para a mulher e para o homem, fosse um estado de glória. Mas às vezes não é, né? Às vezes tem os medos, as angústias, né? Tudo que está por trás daquilo, às vezes talvez não era o momento do casal. Não quer dizer que depois, né, as coisas não vão se clareando, sim, né? A mãe não vai absorvendo, não vai trabalhando. Mas nem sempre traz essa felicidade a princípio. E a gente precisa falar sobre isso. Daí a importância, eu acho, da gente estar discutindo isso hoje, né? E aí, pegando esse gancho um pouquinho, né, Simone, a respeito, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha Maio Furtacô. Então, ainda comentando sobre um pouquinho que você falou, na minha vivência de UTI neonatal, a gente vivencia muito isso, a cobrança materna da mãe, principalmente quando os bebês vão para a UTI, né? Elas ficam sempre tentando buscar o erro. O que eu fiz para aquela criança, né, ter nascido prematura, ter ido para uma UTI, né, tá lá sofrendo. Elas se culpam muito, né? Então, eu acho assim que nós profissionais, principalmente que está dentro de uma UTI neonatal, tem que estar preparado para receber essa mãe. Porque, como a doutora disse, alguns profissionais não são preparados realmente e acabam julgando. Sim. Né, julgando aquela mãe por estar ali chorando, ou talvez por não conseguir tocar o filho, né? Por que ela não vem aqui? Por que ela não quer pegar o filho, né? Então, assim, tem toda essa parte da mental, né? Saúde mental dela. Como que está essa saúde mental dessa mãe com o bebê dentro de uma UTI, né? Uma criança que a gestação traz símbolo de alegria, como você disse, felicidade, né? Então, para aquela mãe, o bebê vai nascer saudável, vai para casa. Nenhuma mãe engravida esperando que o bebê vai nascer e vai para a UTI, né? Nenhuma mãe engravida esperando, meu filho, eu vou engravidar e meu filho vai para uma UTI. Então, por isso que eu falo assim, a importância dos profissionais, o trabalho dentro de uma UTI com os profissionais também para estar recebendo essa mãe. E aí entra a parte da psicóloga também, que eu acho que é fundamental. Eu sempre falo assim, que eu não consigo trabalhar sem uma psicóloga comigo no UTI. Porque a gente, enfermeira, acaba carregando, né, todo esse contexto de dentro da UTI. Então, a parte da psicóloga, nesse momento, é fundamental. Tanto para o atendimento dessa mãe, mas também para os profissionais. O luto de uma perda de um bebê, da mãe, a equipe sofre no luto, né? Quando a gente perde esse bebê. A gente está preparado para
atender essa mãe em todo momento. Acolher, né, Acolher essa mãe. Até porque quando nasce um bebê prematuro, nasce uma mãe e um pai prematuro também. Sim. Né? Então, assim, acho que é importante a gente trazer esse simbolismo, né? E Exatamente. essa fala sua foi muito importante. Porque assim, como você vivencia isso todos os dias, aquilo ali para você acaba caindo na rotina se você não... Epa, isso aqui para mim é normal, né? Agora, e essa mãe? Perfeito. Ela nunca esteve naquele local, né? Perfeito. Então, a gente precisa ter esse acolhimento, né, para essa família. Eu falo que quando a UTIM tá cheia, né? Tá 10 você tá com 10 pacientes? Não. Eu falo, tô com 20 pacientes. Porque a gente tem a mãe, a família, a gente tem que carregar junto, né? Perfeito. A gente tem que dar atenção a essa família. Perfeito. Né? E aí, trazendo um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho da campanha? Então, aí vem a nossa campanha linda, né? Que é desse mês de maio, mês das mães, né? É um mês justamente voltado para a mulher, né? A mãe, né? Então, é justamente por isso que a campanha veio nesse mês de maio, né? Ela surgiu na pandemia, naquele momento que as mães tiveram que ficar em casa, né, com os seus filhos, não teve escola, não teve creche, e aí parou de trabalhar e teve que voltar a ficar dentro de uma casa, né? Nós trabalhamos, mas a maioria ficou dentro de casa literalmente, de não sair, né, de não ir ao supermercado, de não ir a lugar nenhum, e essa mudança dessa rotina dela brusca, né, assim, de repente, o filho ia para a escola, ela trabalhava, então parou tudo, né? E aí, como ficou a cabeça dessa mãe? E aí veio essa campanha, né, para ajudar essas mães, sem vínculo nenhum com fins lucrativos, né, com palestras, com bate-papos, com grupos de apoio, né, para estar ajudando essa mãe a passar por este momento. Pegando esse gancho aí, né, eu vou trazer até uma frase que eu gosto muito. Daiane, dizem que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Então, né, quando a gente ouve isso, qual é a importância dessa rede de apoio, né, para essa mãe, para essa saúde mental materna? Isso é importante? Muito, é essencial, né? O nosso cérebro ele foi programado para viver em comunidade, onde uns cooperavam com os outros e ajudavam na criação dos filhos. Só que o nosso cenário atual é bem diferente. Cada um vive na sua casa, isolado, e existe pouca cooperação entre as pessoas. Por isso, as mulheres, hoje, quando elas engravidam, elas precisam se organizar para saber quem vai ser essa rede de apoio delas, quem que vai poder dar essa ajuda nesse momento tão importante. A gente sabe que sozinha é quase impossível, é desumano. O pós-parto, a mulher, ela está muito frágil, não só emocionalmente, mas como fisicamente. Então, ela vai precisar de cuidado para poder cuidar, certo? E inúmeros desafios que surgem. A gente sabe que a amamentação, muitas vezes, não é fácil. Então, ela vai precisar de apoio, vai precisar de suporte, porque existe todo aquele idealismo em relação à amamentação. E a mulher é como se ela se sentisse mais mãe se ela conseguisse amamentar. Então é muito importante ela ter sim esse apoio para que ela consiga amamentar. Que muitas vezes a gente sabe que existe uma série de complicações em torno da amamentação. Um outro ponto muito importante é o sono. A gente sabe que a privação de sono é dos principais fatores responsáveis pelos transtornos psiquiátricos. Então é importante que se a mulher conseguir alguém que possa ajudá-la nesse momento, que fique com o bebê durante o dia para que ela consiga dormir umas 3, 4 horas para descansar, ou se o parceiro consegue revezar com ela durante a noite, pois a gente sabe que o sono é muito importante para a preservação da saúde mental materna. E além disso, a mãe sair dessa idealização de que para ela ser uma boa mãe, ela precisa dar conta de tudo. Isso só vai levá-la à exaustão e ela não vai ter condição de fazer o que é mais importante, que é ter aquele tempo afetivo com o bebê. Então, assim, reconhecer os seus limites e pedir ajuda é importantíssimo, porque sozinho é impossível. Perfeito, acho que essa fala é super importante. A mãe precisa do que ela precisar. Né? A gente costuma falar, a mãe precisa fazer isso, a mãe precisa fazer aquilo, como se a gente embutisse o nosso suposto saber nessa recém-mãe, né? Sendo que ela está construindo tudo isso. Então,
Então, como é importante, acho que você falou coisas extremamente importantes quando você fala a respeito do sono, né? Os lutos maternos, né? A gente costuma falar muito sobre isso, né? Quais são esses lutos que se vivenciam com esse parto, né? Com essa chegada desse bebê. Então, assim, a privação de sono é uma coisa que a gente pouco discute. Até que hoje talvez a gente está falando mais sobre isso, né? Mas é a exaustão mesmo dessa mãe, né, Daiane? O principal fator responsável pelo adoecimento materno no pós-parto mais tardio hoje é a privação de sono. Pelo menos é a realidade que eu pego no meu consultório. Mães exaustas, cansadas e na maior parte do tempo pela privação de sono, porque eu não sei, mas parece que os bebês hoje eles dormem pior, né? Quantas mães que reclamam que os bebês acordam várias vezes à noite, que não dormem. Então, às vezes, quando alguém tem um bebê que dorme bem, eles nem gostam de falar muito, porque a gente sabe que a realidade hoje da maioria é outra. E o sono, ele é responsável pela reconstituição física e mental. É o nosso motor, é fundamental para que a gente consiga exercer nossas funções diárias. E a maioria das mães estão privadas de sono. Perfeito, acho isso super importante a gente trazer esse tema. Você falou da amamentação, a gente discutiu isso num outro programa que a gente teve aqui, né, Simone? O quanto que é importante, né, a gente falar sobre o apoio à amamentação, mas não colocar esse rótulo, né, na amamentação. Acho que tudo isso vem caminhando para uma discussão positiva a respeito do tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é esse Maio Furtacô, Saúde Mental Materna Importa. Bom, o papo tá bom, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma vez sobre esse assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão pós-parto, baby blues, rede de apoio. Então, tem dúvida? Manda pra gente, o WhatsApp vai aparecer aí na telinha e a gente daqui a pouquinho tá voltando com o nosso bate-papo das 6, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho. Olá, voltamos com o nosso bate-papo das 6. Meu nome é Lorena, eu sou psicóloga clínica hospitalar. Atualmente, cuido da minha clínica Espaço 6, sou psicóloga hospitalar do maternidade e da UTI infantil do LMC. Aqui comigo hoje, batendo um papo super importante sobre saúde mental materna Importa, sobre o nosso Maio Furtacô, a doutora Daiane Bassini, que é psiquiatra e médica do sono, e a nossa enfermeira Simone, querida, que está aqui novamente comigo hoje. Vamos voltar ao nosso bate-papo, trazer um pouquinho a lembrança do bloco anterior. Nós falamos sobre privação de sono, sobre a campanha do Maio Furtacô, e a gente vai seguir agora com esses cuidados com a mãe, né? O quanto é importante a gente falar sobre essa saúde mental materna. Então, Daiane, queria te pedir se você poderia falar um pouquinho pra gente sobre tristeza pós-parto. O que é isso? Né? Por que hoje a gente vem falando tanto sobre isso? Eu vou fazer uma confissão aqui, vou começar esse bloco fazendo uma confissão. Eu disse no primeiro bloco que eu atendo mães, né? E aí as pesquisas falam que hoje, de 8 mulheres, né, de 10, 8 vão ter essa famosa tristeza pós-parto. Eu costumo brincar que no consultório eu pego de 10 em 10. E com você, tá mais ou menos assim também? Sim, sim, é muito comum e muito difícil eu não ouvir nenhuma mãe reclamando dessa labilidade emocional pós-parto. O que acontece? Durante a gestação, os níveis de hormônios femininos, eles aumentam absurdamente. Eles chegam a aumentar 1000 vezes acima do valor normal pré-gravídico. E no pós-parto existe uma queda abrupta. No segundo dia pós-parto, eles já chegam a níveis normais como antes da gestação. Então, essa queda brusca, ela causa uma desregulação nos neurotransmissores do humor. Então, leva a uma labilidade emocional, que é conhecido como a melancolia pós-parto, a tristeza pós-parto e até também um outro termo que a gente utiliza, que é o baby blues, conhecido também. Então, o que é isso? É um momento em que a mulher ela vai estar mais sensível, mais melancólica, ela pode sentir tristeza, impaciência, irritabilidade, alteração no sono, sentimentos de culpa. Mas ela consegue dar conta de cuidar do bebê, ela consegue interagir com o bebê.
O pico desses sintomas acontecem por volta do 5º dia e geralmente os sintomas desaparecem na 2ª semana. Já a depressão perinatal, também chamada de depressão materna, ela engloba tanto a depressão gestacional como a depressão pós-parto. Aí, nesse momento, já são quadros de sintomas mais intensos e prolongados. É uma tristeza mais profunda, que dura ao longo do dia por um período de mais de 2 semanas, uma perda no prazer em fazer as coisas. Muitas vezes a mulher, durante a gravidez, ela não tem vontade de cuidar do enxoval, de cuidar do quarto, de organizar as coisas do bebê. E isso traz sentimentos de culpa muito grande. No pós-parto, a mulher tem mais dificuldade de amamentar, ela não tem tanto prazer em amamentar, ela se isola, ela não quer ver ninguém. Alteração, muita oscilação do humor, um momento ela chora, outro momento ela está melhor. Alteração do sono, que é muito comum, alteração do apetite, sentimentos de culpa e inutilidade, a sensação de que ela não vai dar conta daquilo, um cansaço, uma fadiga muito grande, associada a pensamentos negativos ruminantes. E, em alguns casos, pode evoluir para ideação suicida e até tentativa, que é o que a gente teme, né? Exatamente. E o quanto é importante trazer isso hoje nessa discussão, né? Até a diferenciação de uma coisa para outra, né? Que hora buscar, né, essa ajuda. A quem eu volto, a Daiane? Assim, eu volto na minha ginecologista obstetra? É com ela que eu vou trocar primeiro? Eu vou na minha psicóloga que fez o acompanhamento do meu pré-natal? Eu procuro direto um psiquiatra? Para quem? A quem eu levo esse sentimento? Com quem eu vou compartilhar isso? Eu acho que você pode levar para toda a sua rede de apoio, né? Perfeito. Porque você vai precisar, né? É um momento em que você precisa de ajuda. É muito importante a ajuda de familiares e de amigos que acolham isso e que não ouçam isso como um julgamento, entendeu? E sim que entenda esse momento e ofereça ajuda. É importantíssimo conversar com o obstetra sobre isso, porque ele vai orientar, ele vai encorajar, a gente espera que ele encoraje ela para buscar ajuda e com certeza, se ela faz o acompanhamento psicológico, é essencial que ela esteja em contato com a psicóloga, principalmente nesse período pós-parto, porque até mesmo no baby blues, na melancolia pós-parto, é importante que esses sintomas sejam acolhidos, que ela converse sobre isso, porque só o fato dela saber que tem alguém ali que está junto com ela, que ela pode desabafar, isso já alivia muito. Alguém para dizer ali, calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, você não está sozinha, isso são palavras que tratam, entendeu? A paciente. Então, com certeza, eu acho que é buscar toda a rede de apoio, entendeu? Principalmente se ela faz um acompanhamento psicológico, conversar com a psicóloga, que eu acho que é a pessoa que vai conseguir levar orientações mais assertivas para ela nesse momento. Aí traz a lembrança a frase que eu trouxe no primeiro bloco, né? Para criar uma criança precisa de uma aldeia. Né? Então, assim, olha aí, você acabou de confirmar, né, o que a gente estava falando no bloco. A rede de apoio. A rede de apoio. O quanto que isso é importante, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho agora na maternidade, né, Simone, de trazer essa assistência, né, pós-parto. A gente falou a respeito disso e vem tentando implementar essa visita, né, do psicólogo nesse período mesmo, assim, imediato do pós-parto, né? Nesse segundo dia, conversar, né? Tentar trabalhar, ter uma breve explicação sobre isso, porque nem todas as mães podem ou fazem um acompanhamento de pré-natal psicológico, né? Eu falo que quem dera que todo mundo fizesse, né? Que se dessem esse presente, porque é um presente, né? Mas a gente sabe que ainda não é para todas, né? Nem todas buscam. Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre esse tema e trazendo até para que isso fique cada vez mais fluido também, né? Porque você trouxe isso no bloco anterior, o quanto que se ainda tem um estigma de se procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Como que a sociedade vai me ver? Né, como que eles vão encarar isso, né? Eu acho que você deve ouvir muito isso no consultório também, né, Daiane? Talvez muitas vezes a demora em buscar ajuda exatamente por causa desse estigma de procurar um profissional, né? Sim. O paciente, geralmente os pacientes quando chegam no consultório, eles nunca chegam numa depressão leve.
Eles já chegam numa depressão de moderada a grave, por essa resistência em buscar ajuda. E lá no meu consultório, pelo menos, a minha experiência é a maioria das mães que vão buscar ajuda é quando o obstetra encaminha. Então, a importância do obstetra está conectado com isso, dele encorajar as mulheres a fazerem o tratamento. Porque quando elas têm o apoio do obstetra para buscar ajuda, elas ficam muito mais tranquilas, entendeu? Então, a maioria das mães que hoje buscam ajuda são as que já são encaminhadas pelo obstetra. Perfeito. E aí, falando sobre essa rede de apoio, dessa importância dessa escuta qualificada, né? Simone, vou fazer uma pergunta muito séria para você agora. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce a culpa materna. E aí? Então, acho que é um pouquinho disso aí que a doutora já falou, né? Falou muito bem falado, né? Essa cobrança mesmo que vem da própria sociedade, né? E aí vem a importância da rede de apoio, porque às vezes essa mãe não vai procurar uma ajuda. E se ela tiver uma rede de apoio que esteja próxima a ela, vai observar esses sinais dela, para encorajá-la a buscar ajuda, né? Tem uma psiquiatra uma vez que falou comigo uma coisa que eu não esqueci, porque eu tinha um pouco de preconceito de psiquiatra, tá, doutora? Confesso, né? Há uns anos atrás, porque a sociedade impõe isso, né? A psiquiatra? Você tá louca, né? Sim. Então, assim, e ela disse uma coisa que eu guardei para mim, que ela falou bem assim, o nosso cérebro é um órgão. Da mesma forma que a gente trata o coração, que a gente trata o rim, qualquer órgão que esteja doente, a gente precisa tratar do nosso cérebro, né? Para que ele se mantenha bem. E é um dos órgãos mais importantes que a gente sobrecarrega com sentimentos, né? Com o dia a dia, não para, né? Entra essa questão também, igual você falou assim, nasce uma culpa, porque a gente nasce mãe, a cabeça a gente não para. A gente não fica sendo só mãe naquele momento. A mulher se preocupa com o trabalho, a mulher se preocupa, ou se tiver outro filho, com a casa, com a comida, com a roupa. Então, assim, ela se culpa o tempo inteiro, que ela tem que dar conta daquilo, né? Eu tenho que... Porque a própria sociedade fala, você não consegue? Como que você não consegue, né? Como que você não vai dar conta? Como se ela tivesse que ser super, né? Aí vem uma pessoa, né, e fala assim, por que não dá conta? Fulano deu conta, teve gêmeos, fazia tudo dentro de casa, ainda fazia... Cada um é diferente, né? Cada pessoa é diferente. Então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer neste momento é ouvir, né? A gente precisa ouvir essa mãe e falar menos, julgar menos, né? E levar ajuda para essa mãe, buscando um pouquinho um gancho da rede de apoio. Eu acho que é importante, fundamental. Essa mãe, nesse momento, de ter uma pessoa, igual a doutora falou, de ficar 2, 3 horas para ela descansar, tomar um banho, né? Fazer uma comida, para ela não se preocupar aquele dia na comida. Hoje eu vim, vou ficar aqui com você, você vai ficar por conta, você vai tomar seu banho, eu vou cuidar do bebê, eu vou fazer uma comida. Vai visitar, leva um café da manhã, pronto, já leva um bolo, um pão, um leite. Hoje você não vai se preocupar, toma o seu café, eu vou te ajudar. Então, são coisas, às vezes, pequenas, que ninguém nem pensa, um simples café. E vai ser tão bom para ela, tão especial, ela saber que alguém se preocupou com o café da manhã dela, né? Que ela foi cuidada. Que ela foi cuidada. É preciso cuidar da mãe para que ela cuide do bebê. É preciso que a gente cuide da mãe para que ela possa cuidar do seu Nasceu filho. o bebê, o foco é o bebê. A gente esquece, né, um pouco da mãe, assim. Eu tenho um exemplo, uma amiga minha, na época que eu morava lá em Brasília ainda, ela teve bebê, o marido dela ainda fazia residência e ela não buscou, ela não tinha, a mãe já havia falecido, o pai também, ela não tinha familiar nenhum lá e ela não tinha ninguém para ajudá-la. Ela só tinha uma faxineira que ia uma vez por semana. E ela me contou que ela não ia chamar ninguém, que ela dava conta, porque ela sempre deu conta de tudo. E eu lembro de um dia ter ligado para ela para perguntar como ela estava. E ela falou que ela nunca tinha passado por uma fase tão difícil. E falava para mim isso chorando, me contando que ela estava passando fome. Porque o bebê dava tanto trabalho, ele chorava muito de cólica, não dormia, e ela não tinha tempo de fazer um miojo para ela comer. Então, esse relato dela para mim foi tão marcante para mostrar o quanto que é importante você ter
essa rede de apoio. É aquilo que eu falei, é desumano. Então, ela falou, amiga, eu estou passando fome. Nossa. Eu não tenho tempo de fazer um miojo. E você vê que por desinformação, porque ela teria condições de ter alguém ali dentro da casa dela para ajudar, mas por falta de conhecimento, por não entender... essa autocobrança que eu vou dar conta, às vezes até pelo peso da sociedade. Sim. Se eu trouxer alguém aqui, colocar aqui para me ajudar, o que vão pensar de mim? Eu brinquei hoje de manhã com Simone, quando a gente estava preparando o programa, né, que eu vou ter que dar esse exemplo, Simone, que a gente, quando pega uma criança no meio da rua, sozinha, assim, numa calçada, a gente sempre pergunta assim, quem é a mãe daquela criança, né? Olha o peso que a gente está trazendo, né? A gente nunca pergunta assim, quem é o pai, quem é o responsável, né? A gente sempre Como que essa mãe deixa essa criança sozinha na beira na praia, né? Quantas vezes a gente ouve isso? Exatamente. Como que essa mãe deixou essa criança aqui? Exato. Então, esse peso mesmo, né? Esse estigma do eu preciso dessa super mãe, né? Dessa super mulher, né? O quanto que a gente precisa desmistificar e acabar mesmo com esse termo super, né? Eu falei isso no primeiro bloco. Nós precisamos de mães reais e possíveis. Mas a gente vê aí, acabamos de passar pelo Dia das Mães e a gente vê que isso são conceitos que a própria sociedade traz, né? A mãe heroína, a mulher maravilha, a supermãe. Então a gente ouve muito falar sobre isso, principalmente no Dia das Mães, nas apresentações da escola. Você é minha mulher maravilha, você é minha heroína, você é uma supermãe, entendeu? Então a gente é cobrado o tempo todo a ser essa supermãe, a ser essa heroína. Só que isso não é humano, entendeu? E essa sobrecarga que cai em cima da gente, isso é fator de adoecimento. Então, hoje, não só, a gente falou muito aqui sobre a depressão gestacional, a depressão pós-parto, só para nível de conhecimento, Lorena, o que é considerado depressão pós-parto? Existem alguns autores que consideram a depressão pós-parto aquela que acontece até um mês após o nascimento. Mas existe um grupo, uma sociedade que estuda só sobre a saúde mental materna, que considera a depressão pós-parto aquela que acontece até um ano após o nascimento do bebê. Porque não é só as dificuldades logo no nascimento. Quando acaba a licença maternidade, essa mulher vai para o mercado de trabalho, é outro desafio que ela enfrenta. Com quem eu vou deixar meu filho? E aí ela encontra uma rede para deixar e vem a culpa de estar deixando o filho. Ela volta para o mercado de trabalho e ela começa a pensar, e agora? Será que o meu chefe gostou mais da outra pessoa que ficou lá? Será que eu vou continuar no emprego? Medo. Como que vai ser aquele medo, aquela insegurança? E sem falar nas obrigações dentro de casa, que aumenta muito. E os padrões estéticos que hoje são exigidos, né? A juventude eterna da mulher. Então, essa questão também gera uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que o corpo, até voltar ao normal, demora muito. E a sociedade hoje tem exigido as mulheres cada vez mais jovens. Perfeito. Né? Além da questão da conjugalidade, da vida sexual, da sexualidade da mulher e tantos outros pontos que são, né, colocados ali nessa vivência, né, dessa maternidade também. Porque chegou um outro serzinho para ocupar aquele lugar que era de um casal. Né? Então, é importante falar sobre isso. Né, e como essas marcas deixam essas cicatrizes, né? Como essas feridas deixam essas cicatrizes. E aí, vocês falando isso, a gente está chegando no finalzinho do nosso bloco, eu queria trazer em menção o termo maternar. Né? Quando a gente vai no Dr. Google e coloca lá, né, essa palavra, ela não existe. Né? Se você coloca esse verbo que hoje a gente está tanto usando, a gente vem impregnando, né? Falar maternar, 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 eu falo muito sobre ele. Mas quando a gente digita lá, ele não existe, exatamente para mostrar isso, né? Essa característica de que cada mãe vai ter a sua forma de cuidado. Cada mãe vai ter a sua forma de olhar para esse novo sujeito, de ser mãe. Então, esse maternar é muito isso, né? Não tem como um padrão. É claro que tem coisas que a gente precisa seguir por regras da sociedade, etc. Nós não estamos discutindo e nem desconstruindo isso, né? O certo e o errado, né? Mas também lidar com essa questão, né? De entender
o quanto que essa mulher vai aprender com essa criança, né? Só temos uma mãe porque tem um sujeitinho ali que está ensinando ela, né? Então é um processo de troca, de compartilhamento, de aprendizado, né? Independente da idade do seu filho, você sempre vai estar aprendendo, né? E se desenvolvendo e crescendo o seu maternar. Por isso que esse maternar, ele está sempre nessa casa de constante evolução, de constante aprimoramento, né? E de constante evolução mesmo. Né? Acho que isso é importante, acho que fechar esse bloco com essa palavra é muito importante. A gente vai fazer um rápido comercialzinho agora e voltamos no próximo bloco para falar um pouquinho sobre, novamente, a campanha e sobre o evento que vai acontecer sábado sobre o Maio Furtacô. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, hoje falando um pouquinho sobre Maio Furtacô, saúde mental materna importa. Meu nome é Lorena, sou psicóloga clínica hospitalar e hoje aqui comigo a enfermeira Simone e a doutora Daiane Bassini, médica psiquiatra e médica do sono. Vamos falar um pouquinho agora nesse bloco sobre a campanha Maio Furtacô e sobre esse evento. Eu falei, né, desde o primeiro bloco, nós estamos fazendo um evento. Então, Simone, explica pra gente, por favor, que evento é esse, como é que surgiu essa ideia, né? Você falou um pouquinho que essa campanha ela não é nossa, né? É uma campanha, no primeiro bloco você explicou que é uma campanha nacional e até internacional, porque tem alguns lugares, né, que tá tendo essa campanha também fora do Brasil. E nós abraçamos essa campanha aqui em Linhares também para falar um pouquinho sobre isso. Então, como é que surgiu essa ideia? Conta pra gente, por favor. Essa ideia surgiu no nosso dia a dia, na nossa vivência do Hospital LMC, né? Minha vivência com a Lorena, nós duas trabalhamos dentro da UTI neonatal e maternidade do Hospital LMC. E a gente trabalha dia a dia com as mães, né? E aí a gente conversando sobre as questões maternas das nossas mães. A Lorena me apresentou a campanha e aí nós achamos interessante que tinha tudo a ver com o nosso perfil, né? O que o LMC, a proposta do nosso hospital que a gente trabalha, né? Dessa atenção humanizada, né? Voltada para essa família, para essa mãe, né? Que a gente tem que estar sempre observando isso. E aí nós abraçamos essa ideia, né, Lorena? E aí surgiu o nosso encontro, que vai ser sábado, né? Nós fechamos as nossas inscrições com 32, né, Lorena, mães. Nós tínhamos 30 vagas e acabou 30 vagas, chegamos a 32. Vai chegar um pouquinho mais, que a gente vai levar estamos querendo levar algumas mães nossas da UTIM também para participar um pouquinho, né, que elas puderem deixar um pouquinho a UTIM. E acho que esse evento vem com tudo aí, vai ser muito bom, até para nós. Eu falei que eu vou ficar lá sentadinha ouvindo os profissionais, porque isso faz muito bem pra gente também, né? Nós somos mães, como você disse, eu tenho uma de 19 e uma de 14. E cada fase é diferente, né? Então a gente vai construindo cada fase junto com eles. Então eu vou aproveitar bastante também esse nosso encontro sábado, com certeza. E a Daiane, quais são as expectativas, né? A gente fez esse convite para você e você prontamente disse sim para a gente. Eu que agradeço o convite. Eu acho que o que a gente pode contribuir para a gente trazer um bem-estar maior a essas mães, eu acho muito importante, porque principalmente em relação à saúde mental, elas são desassistidas. Entendeu? Acho que a gente precisa dar mais importância a esse tema. É algo tão prevalente e pouco cuidado, né? Você estava falando da importância, se todos pudessem ter uma avaliação psicológica durante a gravidez. Mas nos Estados Unidos é protocolo pré-natal avaliação psiquiátrica. E hoje existem questionários muito fáceis de serem aplicados, que podem ser utilizados até mesmo pelo médico obstetra para rastrear quadro de depressão, tanto durante a gestação como no pós-parto. Talvez é algo a se pensar para colocar na rotina, né, dos hospitais. Acho que ajudaria muito. Sim. E em caso de suspeita, aí pede para ser avaliado por um profissional. Eu acho que esse evento é uma grande oportunidade que a gente vai ter
para conversar e debater mais sobre um assunto que é tão importante e tão relevante, reunindo profissionais que vão falar de temas mais específicos sobre esse assunto. E eu acredito que o conhecimento e a conscientização é o melhor caminho para a gente buscar as melhores soluções e a gente combater qualquer estigma e preconceito que existe ainda em torno desse tema. Perfeito. Simone, uma dúvida que surgiu, né, nesses dias que a gente abriu essas caixinhas de diálogo, é assim, só recém-mãe? Então, o evento é só para recém-mãe ou são para mães de todas as melhores idades? Todas as idades, todas as idades. Com filho com 1 ano, 2 anos, 10, 19... Qualquer mãe, né? Todas as mães foram convidadas para participar do nosso evento. Perfeito. Eu acho que a gente deve frisar, né? É um evento gratuito. Infelizmente, né? As vagas se esgotaram. A gente fechou as vagas na primeira semana. Então a gente lançou no dia 1º de maio, né? E rapidamente as vagas foram preenchidas. A gente está com parceiros, né? Que aceitaram. A gente precisa lembrar de Dr. Albani, né? Porque foi para quem a gente trouxe. Dr. Albani, nosso, né? Diretor médico, né, Simone? Isso. Lá do LMC, e a gente levou esse convite, falou, doutor Bani, vamos trazer aqui para o LMC o Maio Furtacô? E ele automaticamente disse um sim, né, pra gente. Eu acho que isso é importante, né, a gente discutir. E aí eu vou falar um pouquinho de quem vai estar lá com a gente, né, acho importante também a gente dar esses nomes e as temáticas que vão ser discutidas, né. O doutor Leonardo, que é neurologista, vai falar um pouquinho pra gente a respeito de se é possível prevenir, né, esse adoecimento materno. Então ele vai trazer essa abordagem. A enfermeira Simone, que está aqui com a gente, vai falar sobre o que, Simone? Rede de apoio, né, sobre Simone? A rede de apoio. Simone um pouquinho que eu já falei aqui, né? A gente vai estar falando lá um pouquinho da rede de apoio, que é tão importante para essa mãe. Exatamente. Simone disse que vai dar um puxãozinho de orelha para as mães levarem para essa rede, né, para cuidar, né, dessas mães, o almoço, a janta, a gente já falou aqui, isso está super em alta aqui agora no nosso bate-papo do intervalo também. A doutora Carolina, que é pediatra, neonatologista também, né, lá com a gente, trabalha, né, com a gente na UTI infantil, vai falar um pouquinho, meu filho cresceu, e agora? Né, como é que a gente lida com essa mudança, né, como é que essa mãe enxerga esse crescimento do filho, né, acho que isso também é muito importante. A gente fala muito, né, dessa primeira infância, mas e quando entra a adolescência, né? Quando entra esses outros temas que são tão importantes. Doutora Daiane vai falar pra gente o quê? Falar um pouquinho sobre depressão e maternidade. Como é que a gente lida, né, com esse equilíbrio hoje em dia dessa maternidade, Sim. né? Se é possível esse equilíbrio ou não, né, doutora Daiane? Sim, e para todas as idades, né? Porque não tem idade para ser mãe, né? Então, eu acho que a gente precisa estar bem emocionalmente em qualquer momento da vida do nosso filho, porque ele vai precisar do nosso colo sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E quanto é importante essa palavra colo, né? O colo vem da mãe, né? Mas a gente também pode oferecer esse colo para ela, né? Acho que isso é tão importante. Sim. Acho que a ideia do Maio Furtacô é isso, é oferecer esse colo para a mãe, né? Lembrar que ela também pode ser abraçada, também merece ser acolhida, né? O quanto que isso é importante a gente trazer. Junto com a gente também vai ter a doutora Jaqueline, que é nutróloga, que vai falar um pouquinho sobre autoestima, nutrição, né? Mulheres que se tornam mães esquecem, meninas, dessa parte, né, do autocuidado. Será que isso acontece, né? Será que a gente só olha para um bebê? Eu acho que isso não acontece, não. Acontece, Simone? Quase sempre. Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse autocuidado, essa importância, né, de lembrar que ali existia uma mulher antes de existir uma mãe. Né, isso é muito importante da gente fazer essa menção, né? E por fim vai terminar essa apresentação do sábado comigo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esse maternar, os aspectos psicológicos, né, da maternidade, como é que a gente lida, vamos trazer um pouquinho todos esses temas que a gente discutiu aqui hoje e tantos outros, né? A gente queria muito agradecer essa equipe, né? Eu liguei para um por um, porque eu falo com muito orgulho que o Maio Furtacô foi um presente, né? É um presente, o ano passado eu trouxe e isso, convidei 16 profissionais, nós temos 16 dias naquela época a gente estava no mundo, né, das lives, dos textos, né, e as pessoas abarcaram, e esse ano poder trazer as mães no presencial, olhar no rostinho de cada um, olho a olho, trocar essa experiência, porque é um convite para troca,
né? A gente não vai lá ensinar nada a ninguém, a gente não gosta muito, né, Simone, de falar isso. Não, de forma alguma, a gente não vai lá ensinar, a gente vai lá trocar experiências, né? Conversar, um bate-papo com as mães, uma coisa bem leve, né? Uma coisa que elas aproveitem e a gente também, de uma forma que a gente vai construir juntas, né? Ali. Exatamente, trocando essa experiência, né, Daiane? Porque isso que é o importante. Eu acho que quando uma mãe fala com a outra, eu sinto a dor, né? Eu compartilho a minha vivência, eu sinto que alguém está passando pela mesma coisa, né? E assim, aquilo traz uma humanidade, né, para aquilo que está sendo sentido. Sim, entender que todas nós temos nossas fragilidades e nossas limitações e saber com quem a gente pode contar para lidar com isso. Eu acho que é muito importante, porque os desafios são inúmeros, entendeu? E a gente precisa estar bem e compartilhar as nossas limitações, compartilhar as nossas dificuldades, entender que outras pessoas também passam por isso. Eu acho que essa rede de apoio, ela nos estrutura muito para a gente conseguir enfrentar todos os obstáculos que vêm com a maternidade. Como você falou, cada fase o seu desafio, né? E o interessante, eu acho que esse evento vai poder abranger um pouquinho os desafios de cada etapa que as mães encontram. E poder dividir uma com a outra, né? Igual a doutora falou, eu não tô passando por isso sozinha, né? Porque ela acaba se culpando, achando que aquilo é só com ela, né? Aquela fase ali, né? Principalmente da adolescência, né? E trazer também as bênçãos, né? Que é a maternidade. Né? Acho que a gente também precisa falar sobre isso, né? Sim. Essa maternidade, ela é luz e sombra. E a gente precisa acolher essas duas coisas, né? A gente tem muito medo de acolher as nossas sombras, né? Mas a gente também precisa que para ter sombra precisa ter luz, e para ter luz precisa ter sombra. E eu acho que isso é importante. Então, meninas, queria começar, né, a nos despedir, encerrar o nosso bate-papo. Dava mais uns 3 programas, não dava, gente? Dava para falar mais umas 3 horas aqui, tranquilinho. As meninas ficam com medo no começo. Não vai ter, e depois o assunto vai fluindo tão bem, é tão gostoso poder bater esse papo. Então, doutora Daiane, muito obrigada por ter aceito esse convite, por ter vindo bater esse papo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Eu acho que eu, como mãe, também aprendo e vou aprender muito com esse evento e com vocês. E quando eu falo aqui, eu não falo só o que a ciência traz, mas eu falo também um pouco de mim, da minha experiência, do que é viver essa maternidade. E é o que a gente está falando o tempo todo, né? A importância dessa troca. Então, eu poder ajudar a outra a lidar com o que foi difícil para mim e pode ser mais assertivo para ela. Perfeito. Muito obrigada novamente por ter aceito esses 2 convites, né? O convite do evento e por estar aqui hoje comigo, dividindo essa bancada. Foi um prazer, a gente divide tantos pacientes em comum e ainda não tinha tido essa oportunidade de estar junto. Eu que agradeço essa confiança e eu acho que a orientação é o caminho para o conhecimento e para que a gente consiga tomar as melhores decisões. Perfeito. Simone, muito obrigada, viu, minha parceira? Eu que te agradeço, né, por esse momento aqui da gente estar podendo dividir nossa vivência, né, um pouquinho dia a dia nosso, que a gente tá junto aí já tem o quê? Uns 2 meses? Não, já temos mais, nós vamos fazer 4 meses, né? E isso faz parte da minha vivência, não só como a doutora falou, profissional, né? Que eu já trabalho só em UTI neonatal há 17 anos, mas também a minha vivência pessoal, né? Tenho 2 filhos, passei por todas essas fases, né? Do nascimento, amamentação, retorno ao trabalho, com quem vai ficar, né? E essas cobranças realmente vêm junto, né? E a gente precisa de uma rede de apoio, com certeza, para enfrentar isso. Sozinha a barra é pesada, né? Então acho que essa rede de apoio é muito importante. Esse evento de sábado é muito importante para as mães, né? Como a gente diz, todas as idades, né? De filhos de todas as idades, de mães de todas as idades, mães novas, mães, né, mais idosas, todas as mães. E agradecer, né, ao hospital por essa oportunidade que ele tem dado para a gente, de estar podendo mostrar nosso serviço, de ajudar a sociedade, né, de uma forma que a gente pode, né, que são com esses eventos, igual a gente teve o curso de gestante, agora vai ter o Maio Futacô, e aí a gente, cada mês, 2 meses, a gente vai estar sempre preparando algo. Eu agradecer a direção, né, Simone? Muita direção tem apoiado a gente, assim,
Eu estou aqui há pouco tempo, né, em Linhares, eu era de Vitória, mas eu fui muito bem acolhida, né, pela direção e por todos. Fazer a menção aqui a Tatiana e o doutor João Eduardo, né? Acho que isso é importante Tatiana, também. doutor João, né? E abraçar essa campanha junto com o doutor Albani, né? Para que ela saísse com esse êxito todo. Né? Queria agradecer agora, né? Fazer a minha vez de fala, né? Agradecer a TV Sim pelo convite novamente para assumir essa bancada, né? Mediar esse bate-papo. É sempre um desafio, mas também é sempre muito prazeroso. Então, agradecer. Estou aqui aberta, né, para o que precisar. Eu falo que juntos nós sempre somos mais fortes, e para levar essas informações que são tão importantes, tão válidas, né, a gente sempre diz um sim com muito afeto, né? Agradecer, como eu disse no bloco anterior, todos os parceiros, né, que vão estar com a gente nesse evento, né? Mandar um abraço, Simone, por favor, porque senão amanhã a gente não entra na UTI infantil e as meninas falaram que iam estar nos assistindo, né? Mandar um abraço para nossa equipe, né, Simone, das meninas, e para todo o hospital. A Luciana também, né, que abraçou essa causa, né, com a gente. A Luciana esteve muito presente, né, em todo o preparo desse evento de sábado. Então, ela, assim, ela está sendo fundamental, assim, para a gente, né? Esse apoio dela tem sido muito importante. Perfeito, né? E lembrar que nós estamos aqui, né, graças às mulheres, né, que nos colocaram aqui também, né, que passaram esse bastão para que a gente pudesse, né, com todas as suas potências e limitações, então, que são as nossas mães, né? Então, assim, se a gente está aqui falando, né, para essas mães, eu não sou mãe ainda, mas assim, né, porque a gente teve, né, esse aval delas, então vai, né? Então, isso é muito importante. Queria finalizar o programa de hoje trazendo uma fala da Roberta Ferick. Eu achei muito oportuna e eu acho que vocês vão gostar dela também. A saúde mental da mãe importa. E se você acha que isso é frescura e que tem gente que passa por coisa pior, saiba que competição de sofrimento é de uma crueldade sem limites. Dor, dói e ponto. Eu acho que eu queria fechar esse programa dizendo isso para todas as mães. Dor, dói, juntas nós sempre somos mais fortes. E se você puder, não vai participar do evento, não tem problema, né? Posta uma foto, faz o seu relato numa rede social, abraça a campanha, porque juntos por um maio furtacor. Então, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. A gente se encontra em breve. Uma abençoada noite para todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.